caríssimos irmãos e irmãs, hoje venho trazer uma grande notícia. A partir desta semana que se inicia, nós vamos rezar convosco a liturgia das horas. Mas antes de começarmos a rezar de fato, nós precisamos aqui deixar alguns pontos em evidência. Primeiro, o que é a liturgia das horas? É uma forma da Igreja viver a Páscoa de Jesus no ritmo diário, semanal e anual do tempo litúrgico. Pela oração das horas, o cristão é lançado no mistério da morte e ressurreição do Senhor. A resta da liturgia das horas, com a qual os cristãos católicos são chamados a santificar todo dia, uma verdadeira escola de oração. A essência da liturgia das horas é a santificação das horas do cristão, através de várias horas canônicas. Após a reforma promovida pelo Concílio Vaticano II, existem 5 ou 7 horas canônicas. São elas: o ofício das leituras, para ser recitado de madrugada. Contudo, reconhecendo as necessidades do homem moderno, a Igreja diz que pode ser recitado ao longo do dia. Existe também a oração da manhã, também chamada de laudes, que é uma oração de louvor dada a Deus pela vida recebida. Atualmente é composta de um salmo, um hino do Antigo Testamento e um salmo de louvor. Existem também outros elementos nessa oração. O que eu vou mencionar é o Benedictus, ou o Cântico de Zacarias. Temos também a hora média. Esta hora pode se desdobrar em mais 3. A tércia, que é próxima das 9 da manhã. A sexta, que é próxima do meio-dia. E a hora noa, que é próxima das 15 horas. Contudo, elas podem ser recitadas como sendo uma só, para não multiplicar excessivamente os horários canônicos. Temos também a oração da tarde, chamada também de vésperas, que é composta por 2 salmos e um hino do Novo Testamento. E nesta hora recita-se também o Magnífica, que é o canto de Nossa Senhora. Por fim, temos as completas, ou a oração da noite, que é composta por um salmo e o hino de Simeão. Vou citar para vocês 4 razões pelas quais todo leigo devia considerar e aderir à prática da liturgia das horas. A primeira, a Igreja incentiva. No documento do Concílio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, a Igreja declarou que anima os leigos a recitar o ofício divino, seja com sacerdotes, entre eles ou inclusive de forma individual. O Catecismo diz que a liturgia das horas é verdadeiramente a voz da esposa dirigida ao seu esposo. É a mesma oração que Cristo, junto ao seu corpo, dirige ao Pai. A segunda razão proporciona uma base para a sua vida de oração, porque um dos obstáculos comuns para cultivar a vida de oração é a ausência de uma rotina. A liturgia das horas é perfeita porque te proporciona um horário de oração para o dia. As laudes e as completas oferecem um meio constante para santificar o dia, louvando a Deus pela manhã e agradecendo à noite. A terceira razão, através da liturgia das horas você mergulha na oração nas Escrituras. São Jerônimo vai dizer assim: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Nelas encontramos com aquele que é o Verbo feito carne. Toda a vida cristã está orientada para o encontro com Jesus e a união com Ele. A liturgia das horas mostra constantemente parte das Escrituras e reflete sobre elas. A quarta e última razão é que a liturgia das horas segue o ano litúrgico. Existem muitas celebrações do calendário litúrgico e a liturgia das horas nos guia em todas elas. Cada uma das estações da Igreja foca intencionalmente em momentos específicos da vida de Cristo e na história da salvação.
ela nos proporciona um meio para contemplarmos esses tempos próprios de oração. O Papa Paulo VI, ao promulgar a reforma da Liturgia das Horas, através da Constituição Apostólica Laudatis Canticum, iniciou-a com uma frase que oferece a nota teológica da Liturgia das Horas. Ele disse o seguinte: o cântico de louvor que ressoa eternamente nas moradas celestes e que Jesus Cristo, sumo sacerdote, introduziu nesta terra de exílio, foi sempre repetido pela Igreja, durante tantos séculos, constante e fielmente, na maravilhosa variedade de suas formas. Assim, quando se recita as orações da Liturgia das Horas, louva-se a Deus na terra, fazendo um louvor que no céu é incessante, na santificação do dia, das horas, do tempo. A realidade da eternidade se faz presente. Também nós queremos, por meio do louvor, transformar a nossa vida em história de salvação. Convido você então a rezar conosco amanhã, na terça-feira, a oração da tarde, chamada também de vésperas. Peçamos então a bênção de São Martinho para o nosso dia. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.